Brasil se desenvolvendo com água, PEC, água, ópio, é isso? Isso é o Brasil do século XVI. É interessante como a coisa mais velhaca aparece como moderna, como atual. O que eram as plantations de cana-de-açúcar no século XVI? Monocultura, não é isso? Latifúndio, monocultura de exportação, não é isso? Com tecnologia de ponta. O que era um engenho de açúcar? Não tinha engenho na Europa. O Brasil convertia, não exportava matéria-prima. Nós não exportávamos cana. Nós exportávamos açúcar. Açúcar é produto manufaturado. Não tinha manufatura na Europa. E tinha aqui. E não para nos servir, para nos explorar. Que mostra que a modernidade pode ser sempre injusta. O Brasil é moderno há 500 anos. Uma modernidade tecnológica, hoje é o pivô central exportando soja. No século XVI era engenho de açúcar. Ambos eram o que tinha de mais moderno no mundo. A modernidade pode ser cruel, pode ser injusta. E a gente vive nessa idolatria que a modernidade vai nos salvar e todo mundo apertando um aparelhinho de celular. É isso? Eu já digo que eu não tenho celular. Ninguém consegue ligar para mim e me encontrar. Meus amigos estão incomodando minha mulher, né? Já está sofrendo agora. Querem me encontrar, a liga para a Márcia. Né? A Márcia do bem, né? A Márcia do Crivella lá. Chega lá o Crivella, já mulher lá para você ligar para a Márcia para ligar para pegar um emprego. Né? A minha Márcia não quer receber nenhum emprego. Melhor das hipóteses é pelo nome, ela não me chama. Né? Mas enfim, essa ilusão, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha uma modernidade tecnológica, mas não estava aqui para nos servir. Era com base no latifúndio, a monocultura para exportação. Isso? Era isso que se configurava e nos integrava no sistema mundial. Então o sistema mundial já surgiu desde o início como um sistema centro-periférico. Um sistema que, na verdade, organiza a periferia para servir ao centro, como exportador de matérias-primas, agrícolas e minerais. É isso que a gente está vendo no Brasil, sobretudo nos últimos, desde o Plano Real, por exemplo. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, com o Plano Real, que é o grande consenso entre as classes dominantes brasileiras, parece que ninguém é contra. Dos tucanos aos petistas, me desculpa, passando pelos PMDBistas, que são os permanentes, ou é tucano PMDB ou é PT PMDB, mas todo PMDB PMDB. Ambos não tocaram na questão fundamental, o que era? O chamado rentismo. O que é o rentismo? Quando pegaram o Plano Real, só para dar números. Está lá na Auditoria Cidadã da Dívida, se quiser consultar. Dívida pública brasileira em 94 com o Plano Real. 60 bilhões. Fernando Henrique passou 8 anos, privatizou o que pôde, fez com a Vale a vergonha que qualquer país do mundo estaria preso. Se fosse um país sério, Fernando Henrique estaria preso. Que a Vale valia 93 bilhões, foi vendida por 3. E detalhe, pegando dinheiro do BNDES, isso, para financiar com dinheiro público a compra para uma empresa privada. Manda aprender. Manda aprender. Simplesmente fez, privatizou o que pôde, usando dinheiro público para isso. Entregou depois, os 60 que ele pegou, deixou com 750 milhões. Aumentou por 12 a dívida. Pagou e multiplicou por 12 a dívida. Ou seja, o Estado virou o grande elemento de extração de mais-valia. O neoliberalismo é o fim do Estado, é o Estado máximo para o capital e mínimo para o povo. É isso que é o neoliberalismo. Passou por Lula. Lula pegou com 750 bilhões e deixou 8 anos depois com 1,5 trilhão. Foi mais eficiente que o Fernando Henrique, só multiplicou por 2. Pagou e dobrou. Passou para Dilma. 1,5 trilhão. A Dilma deixou com 3 trilhões. Depois de 6 anos. Ou seja, paga e está sempre devendo. A dívida é o que chamam hoje os vários economistas, sistema da dívida. Hoje, por orientação do Banco Mundial e do FMI, as mudanças sempre controladas do superávit fiscal, é isso? Controlar a dívida pública. Esse discurso que você pega, qualquer televisão que eu estou falando a mesma coisa. Quer cortar gasto público? Cortar gasto aqui, educação, saúde, segurança, isso é corta gasto. Você paga e está sempre devendo. É isso?
E o que aconteceu? O Brasil tinha, em 1994, no Plano Real, o Brasil tinha 25% do PIB brasileiro era produzido pela indústria. Portanto, gerava muito emprego na indústria. Você sabe qual é a porcentagem do PIB brasileiro hoje pela indústria? 10%. Por isso que o agro é técnico, o agro é pop, o agro é tudo. O país se desenvolveu em direção ao passado. Aquilo que um economista alemão, muito radicado na América Latina, junto com outros intelectuais latino-americanos, vai chamar desenvolveu o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento se desenvolve. O que é o subdesenvolvimento? É a eterna dependência. Você está sempre dependendo do mercado externo. Você não tem uma dinâmica autônoma. Isso é que é o subdesenvolvimento. E o desenvolvimento se desenvolve. O agronegócio se desenvolve. É isso? Vai desenvolvendo a própria dependência, o próprio subdesenvolvimento. A gente precisa acordar com relação a isso. Isso vai mostrando o quanto uma visão, né, de que você tem que ser desenvolvido como os países desenvolvidos, como se em algum momento da história os atuais países ditos desenvolvidos tivessem sido subdesenvolvidos. Eles nunca foram subdesenvolvidos porque não foram dependentes. Você pode dizer, não, talvez os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos foi dependente da Inglaterra, não é isso? Mas ele fez uma revolução de independência. Aliás, isso vai dizer o Rui Mauro Marinho e outros intelectuais. Só rompem a condição de subdesenvolvimento, miséria, sofrimento do povo no regime de centro-periférico, que é o que constitui o sistema mundo, se você faz uma revolução. Se você não tem uma revolução, você não rompe com isso. Exemplo, países pequenos, como Cuba, como disse no outro dia um desses caras do PSL. Cuba só resolveu o problema de educação, saúde e segurança. Quem mais que resolveu? Nunca vi melhor elogio a Cuba. Os caras são tão ignorantes que não tomam descansadez. Cuba é um país que você sai de noite na rua, sem problema. Tem preço maior para isso? Além de educação, saúde e não pagar aluguel? Né? Ou seja, um país de PIB, né? De PIB pequeno, né? Mas país que tem princípios passíveis de crítica, como qualquer regime, passíveis de crítica. Nenhum país com os fatos cubanos dizem. Né? Mas, só para dar um exemplo para vocês, como é que se resolve o problema em Cuba. Por exemplo, eles ficaram sob a subordinação soviética durante um momento da história, por circunstância histórica, né? Os Estados Unidos fez o bloqueio, a União Soviética apareceu para uma ajuda. Mas uma ajuda que custou pesado para Cuba. Foi Cuba, na verdade, abandonar uma diversificação produtiva, exportador de cana-de-açúcar para a União Soviética e o país do leste europeu. Continuando a mesma trajetória colonial. Pois bem, caiu a União Soviética. A União Soviética mandava tudo, petróleo, mandava tudo, né? Em troca de carvão e ordem de interesse geopolítico ali embaixo dos Estados Unidos. Aí Cuba fica lascada ali, sem ter para quem vender cana, sem ter para quem vender o açúcar que tinha. Porque não tinha comprador, tem que comprar da União Soviética, a União Soviética virou Rússia agora, dividida, não é isso? Bom, como é que se soluciona o problema? Um período especial de Cuba. Ou seja, vai ter que fechar metade das usinas. Imagina um país que grande parte da economia vem da cana, você tem que fechar metade das usinas. E não tinha como produzir, porque esse começo não tem para quem vender, também não produzir. Fecharam metade das usinas. Mas como não é um país capitalista, é um país que eles dizem que não sabe exatamente o que são, palavra do Fidel, não sabe exatamente o que é socialismo, é uma palavra, mas o que é mesmo eles não sabem. Isso diz o Fidel. Diz que eles não querem o capitalismo, mas o socialismo eles não sabem direito o que é. Estão tentando, eles não têm modelo. O que eles tiveram que fazer? Se vai fechar metade das usinas, metade das pessoas vão ficar desempregadas? Não. Todo mundo vai trabalhar no expediente. Não tem desempregado. E o tempo livre? O pessoal diz que é a oficina do diabo, né? Tempo livre. Está trabalhando, resta cara tomando rumo, fumando charuto? Não dá, né? Todo mundo vai fazer universidade. Então hoje você chega em qualquer hotel público, ponteiro é filósofo. Se não for engenheiro ou médico. Ou seja, de uma coisa que era diversa, deram um salto por cima. Porque o princípio é a dignidade humana. E é um país cheio de contradições. Cheio de contradições. Mas alguns princípios éticos, né, que vão mostrar que é possível se romper com esse sistema muito perverso e dar um mínimo de dignidade para o povo. Cuba é um país pequeno. Mas a China de hoje, que é essa potência industrial,
não podemos esquecer que no poder está o Partido Comunista Chinês. Por mais que seja um tipo de capitalismo original, né? Que é um capitalismo sob a hegemonia do Partido Comunista Chinês, que eu acho que não é nenhuma contradição. Não quer dizer que eu gosto, não. Por quê? Na verdade, você pega as últimas resoluções do Partido Comunista Chinês, que, aliás, todo mundo deve começar a se interessar. Porque as decisões do Partido Comunista Chinês estão decidindo a nossa vida. Vocês vão comprar mais ferro, não é isso? Marabá treme, né? Aqui região aqui do sul, se der para treme, vocês vão comprar mais soja, mais carne, né? Mais ferro, não é isso? Então, e a China, simplesmente, a China é um país cujo o Partido Comunista quer atrair todas as indústrias, né? E as grandes corporações para a China. E se tornou um grande centro de produção industrial do mundo. Resultado disso, quando deixaram vendendo tudo por 1,99, né, o Xi Jinping, que fez o tal do cara da Havan, financiador da campanha do monstro, né, aquele que bota a estátua da liberdade, não é isso? Na porta das suas lojas. E mais, não é só a estátua da liberdade. A estátua da liberdade está sobre a Casa Branca, como símbolo de poder. Esse cara ficou rico na hora que o país se desindustrializou, importando tudo por 1,99. Esse cara é a razão dos caras se beneficiar da miséria do plano real. Onde você tinha uma fábrica, você tem o quê? Um centro de abastecimento logístico de exportação, de compra e venda. Fábricas fecharam para vir compra, coisa, o cara importa tudo da China, não é isso? E virou centro de redistribuição, onde era fábrica. E gera muito menos emprego do que gerava antes. Pois bem, mas vem esse país que é a China, que demanda, né? Que, quando começou, só para dar um exemplo para você, há uns 3 anos atrás, eu estava voltando de Buenos Aires com um grande amigo meu, infelizmente não se foi, Teotônio dos Santos, já beirando os 90 anos, e o Teotônio voltava e nós conversamos 3 horas, foi um presente, nós vamos lado a lado, 3 horas conversando, e ele 2 dias depois ia para a China. Esses brasileiros que nós não estudamos. O Teotônio dos Santos tem 6 livros publicados em chinês, brasileiro. Referência do Partido Comunista Chinês e da Academia de Ciências da China. Pelas análises que ele faz da economia mundo. Lá ia ele para a China. Conversa dele comigo. Carlos, vocês estão preocupados? Sabe qual é a conversa do papel lá? Que eles não sabem o que fazem agora com o seguinte. Esse setor que está na hegemonia do Partido Comunista, nessa visão desenvolvimentista, produzir, largou a formação política do partido para a esquerda do partido. E a esquerda do partido está botando fogo no país. Greve para tudo quanto é lá. É o país que mais greve tem no mundo, é a China. Estimulada pela esquerda do Partido Comunista Chinês. Última resolução do partido. Já não é mais a exportação de Xing de 1,99. É o mercado interno. Ou seja, mesmo esse setor pró-capitalista, que são os gestores do Partido Comunista, que não são proprietários privados de meios de produção, né? A propriedade é estatal, é isso. Eles fazem a gestão. E extraem mais-valia a partir daí. Mas não são proprietários privados. É um tipo de capitalismo interessante. Que não é o burguês, é o gestor. Que não é proprietário privado, mas vive de mais-valia. Portanto, é capitalista também. Esse capitalismo sob a hegemonia do Partido Comunista Chinês sabe que deve a uma revolução e tem que pagar minimamente mais seus empregados. Né? Então, você vê esse mundo, isso implica, na verdade, mudanças que têm interferências para nós aqui no Brasil. Né? Em vez de estar vivendo esse momento de transformações de tão envergadura, que vão adquirindo novos temas. Por exemplo, um tema que, na verdade, a gente deve se interessar cada vez mais, né? E que a gente parece que abandonou, o velho tema da chamada geopolítica. É isso? Que as nossas condições de possibilidade, né, histórica de se desenvolver, de ter uma vida mais digna, tem muito a ver com as condições de possibilidade que se são dadas se você está no centro ou na periferia. O Rui Mauro Marinho tem uma tese que todos deviam ler, livro, Dialética da Dependência. Todos deviam ler. Ele vai mostrar que a condição possível de alguma dignidade na periferia tem que romper com o sistema. Não é só Rui Mauro Marinho, Florestan Fernandes diz a mesma coisa. Essa é a grande diferença dele e do seu discípulo preferido, que era o Fernando Henrique, que era discípulo do Fernando Henrique, na verdade, do Florestan Fernandes.
Essa era a diferença entre os dois. Fernando Henrique é uma das pessoas mais coerentes entre intelectual e político. Ele fez no governo tudo aquilo que ele escreveu. Ele sempre acreditou numa burguesia associada. Ele no governo fez exatamente isso. Alguns dizem que ele mandou esquecer o que ele escreveu, ao contrário. Ele fez no governo aquilo que ele escreveu. E por isso é pior ainda. É pior ainda essa coerência. Eu gostaria que ele não fosse coerente. Que ele tivesse feito no governo o contrário do que ele escreveu. Ele rompe com o Rui Marinho por isso. O Rui Marinho não tem solução para os países dependentes, a não ser a ruptura. O Florestan acompanha. Não é? E Fernando Henrique falou que é possível um desenvolvimento associado e subordinado. Porque ele fez exatamente no governo. Né? Nesse sentido, para ter uma coerência enorme. São temas que nos devem interessar. Pois bem, essas transformações que eu estou falando, que eu remeti ao momento atual, que eu chamei de momento de caos sistêmico, né? Que ao mesmo tempo me lembra o período do Renascimento, pelas transformações que estão em curso. Se aquele momento do Renascimento foi ao mesmo tempo um momento de transformações sociais e ao mesmo tempo transformações espaciais, eu diria que o momento que a gente está vivendo também é um momento de transformações sociais e de profundas transformações espaciais que estão em curso à nossa frente. O que coloca, veja bem, coloca a geografia num grau de importância enorme. E coloca para cada um de nós, inclusive, um desafio enorme. Não dá para ser geógrafo medíocre hoje em dia. Sabe por quê? O tema da geografia é um interesse da humanidade, que você pega congressos de economistas, estão discutindo regionalização, globalização, redes urbanas, vocês estão discutindo temas que seriam típicos da geografia. Mas, de certa forma, por que eles estão fazendo isso? Não seria em função de raras as exceções. Poucos são os geógrafos que estão ajudando a entender a confusão que a gente está vivendo. Talvez o David Harvey, o Milton Santos, não é isso? Que deram contribuições decisivas para fazer uma leitura crítica da globalização. Tanto o David Harvey como o Milton Santos vão influenciar enormemente fora da geografia, né? Porque ajudaram a entender parte desse processo que está em curso de transformações profundas, né? Mas esse processo, na verdade, é um processo que interessa. Ou seja, hoje em dia a transformação espacial interessa a humanidade como um todo. Deixou de ser um tema específico dos geógrafos, felizmente. Porque o dia que a geografia só interessar para formar geógrafos, manda jogar fora. Eu ajudaria a destruí-la. Isso só serve para a gente. Por que a sociedade tem que bancar a gente se a gente não serve nada para a sociedade? A geografia só tem sentido se for para não geógrafos. E é preciso ter clareza disso. Qual é o significado social da geografia que tu está produzindo? Se tu não for capaz de saber disso, sua geografia só está servindo para você subir na vida, não é isso? Para fazer carreira, eu pergunto por que a sociedade tem que te sustentar. Não é isso? E aí a gente for ver a origem da própria geografia, lá no século XVI, por lá. Aliás, um livro também, a pessoa não anda lendo mais esse livro. Eu sempre cria dois livros desse autor italiano. Ele publicou 2 livros em português nos anos 80. Chama-se Máximo Quaini. Esse Máximo dele é com 2 S. Máximo com 2 S, Quaini, Q-U-A-I-N-I. Quaini. Um jovem italiano. O Quaini escreveu 2 livros. Um maravilhoso, que infelizmente teve pouca repercussão dentro da tradição marxista da geografia brasileira, lamentavelmente. Que é um dos poucos geógrafos críticos marxistas de formação gramsciana, que tem pouquíssima influência na geografia crítica brasileira, inclusive marxista. O livro desse de Marxismo e Geografia é um dos melhores livros que eu já que me formaram. O outro chama-se A Construção da Geografia Humana, que eu acho que quem faz geografia tem que ter absoluto domínio de como é que seu campo se constituindo. É isso? Como é que os conceitos foram surgindo, né? Um contra o outro, não é isso? E como é que a geografia foi evoluindo. Então todo jovem tem que ter profundo interesse na história da pessoa geográfica, senão não é um bom jovem. Senão vai estar inventando coisa, pensando que é novo, mas só é novo por causa da sua ignorância. Se você conhecer essa história, muita coisa você está pensando que é novo, não é nova. É só problema de todo ignorante, ele é soberbo. Ela cria soberbo, a ignorância. O cara acha que sabe, porque na verdade não conhece nada. Tudo que ele faz é novo. Pois bem, essa visão que a geografia
vai oferecer para a gente, a partir do século XVI, nesse livro do Guarini, no momento lá ele fala assim, que a geografia no século XVI era, quem era geógrafo no século XVI? Fazedor de mapa para o rei. Essa definição ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Fazedor de mapa para o rei. Aí fiquei imaginando por que o rei está precisando fazer mapa. Aí você vê que a geografia tem tudo a ver com a forma de organização do poder que vai marcar a sociedade contemporânea. É importante a gente perceber essa ligação da geografia com a própria estrutura de poder que a gente está vivendo. Por que o rei precisava de um fazedor de mapa para ele? O que era a Europa no século XVI? Ainda estava sendo fragmentada por feudos, não é isso? Não tinha França unificada, não tinha Alemanha. A Alemanha é do século XIX, como país unificado. A Itália é do século XIX, unificada. Não confundo Roma, o Império Romano, com a Itália, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A não ser uma mera coincidência geodésica, de localização. Né? Pois bem, essa geografia que começar a se formar ali, o que acontecia? Aquela coisa de junção de feudos, dando origem aos estados territoriais. Aí a história começa a falar de casamento de Ana Bolena com Ricardo Coração de Leão, aí a coisa vai para a cama. Uma história complexíssima de junção de Bourbon com Habsburgo, não é isso? Que eram feudos que estavam se juntando por alianças políticas, e daí vem aliança. Aliança de casamento é aliança política. Bourbon casando com Habsburgo, e o feudo se juntando ao outro feudo. Isso dando origem a uma unidade territorial de novo tipo, que são os estados territoriais como nós passamos a conhecer, os países como nós conhecemos hoje. Detalhe, na Europa nesse período também o pau estava quebrando lá no interior dos países, que vão ser países depois, camponês lutando contra o senhor feudal. E na escala local, os camponeses estavam levando vantagem. Tem um livro maravilhoso sobre Linhagens do Estado Absolutista, um estudante chamado Pierre Anderson. Ele vai mostrando como é que se forma isso na Europa. Os camponeses lutando contra os senhores feudais na escala local. Olha só, fazendo uma leitura geográfica da história. A escala local, os camponeses lutando contra os senhores feudais, as cobranças de Corvéia, aquelas coisas todas. O que fazem os senhores feudais? Se unem entre si, fazendo alianças de feudos e criam um poder centralizado a partir da união de feudos. Esse poder centralizado vai ter uma cidade capita, uma cidade capital, que domina um território novo, que o rei sequer conhecia. E vai criar um profissional para fazer mapa para o rei. Para dizer onde é que tinha produção para cobrar imposto. Né? Já referenciando, né? Onde tinha produção, onde é que tinha gente, né? Para cobrar imposto. A geografia surge para servir ao poder. Então a geografia surge no século XVI, mas não serviu para servir ao campesinato. Não surgiu para servir aos de baixo. Nós somos filhos do Estado que nos pariu. Perdão, pô, vocês entenderam? Nós somos filhos do Estado que nos pariu. Por isso que a geografia adora falar a partir do Estado. Parece que é um olhar já viciado, né? Olhar de cima, de fora. Tem uma enorme dificuldade de trabalhar com o povo. Na melhor das hipóteses, com para o povo. Com nunca. É isso? Isso vai levar a uma geografia profundamente marcada por uma visão elitista, uma visão de cima, soberba. Eu confesso que ao longo dos anos 80, eu dizia que a minha contribuição como professor de geografia ia ser conhecer tanta geografia para acabar com ela. Por que eu dizia isso? Porque a geografia estava profundamente comprometida com o olhar do poder. É uma geografia por controle. Eu não sei se dizer que é o objeto da geografia é a organização do espaço. Eu não sei se isso é objeto de estudo ou se é objeto de desejo. Eu acho que a organização do espaço é objeto de desejo do geógrafo, não é objeto de estudo. Freud explica. Nosso desejo, a gente incorporou o desejo do rei, que nos pariu, para servir a ele. Então nós achamos que nós dominamos a racionalidade, o conhecimento da organização do espaço, e que nós então estamos autorizados, né, pelo conhecimento que temos a organizar o espaço. Mas isso se faz não com as pessoas. Nós somos verdadeiros geocratas. Ou seja,
Nós temos uma forte tendência a sermos tecnocratas do Estado. E vamos preparar a organização do espaço, na melhor das hipóteses, para o povo. Quase sempre para organizar o espaço no capital. Os que já são bonzinhos, ainda querem fazer a organização para o povo, como o povo, nem os bonzinhos querem. Por que eu digo isso? Vai ser importante para mim. Vocês vão entender por que depois, quando o Walter diz que eu vim dar um curso de Geografia e Movimentos Sociais, ali no final dos anos 90, mas já desde os anos 80, e foi no final dos anos 80, que aí vocês vão ver a importância que a Amazônia tem para mim. Eu estou trabalhando lá no Acre, e me pediram para fazer um documento que tinha que ser clandestino, que eles queriam lutar para demarcar uma terra, que era para criar uma reserva. Só que os fazendeiros não podiam saber. Então, tinha que ser uma reunião clandestina para a gente preparar o memorial descritivo, que é um instrumento jurídico de você estabelecer os limites, né? Onde você quer que seja demarcado. Aí o que eu fiz? Comprei 8 imagens de satélite, 1 por 100.000, lá no INPE. Botei debaixo do braço, cheguei lá no Rio Branco, falei, ó, dizia o pessoal, olha, leva os dirigentes sindicais que estão na briga, mas leva o pessoal mais velho, o mateiro, a curandeira, o pessoal que conhece mata mesmo, leva eles para a reunião, o pessoal que conhece. Armei lá um mosaico na mesa. E, ó, mostrei a praticamente era floresta fechada, Rio Acre, Rio Purus, cidade de Chapuri. Eu mostrei para eles, eles começaram a arrumar o corpo, né, se ajeitar. Aí a pouco falou assim, aqui mora o Duda, aqui mora o Raimundão, aqui mora o Assis. Eu olhava, como é que esses caras estão vendo isso? É que eles viam manchas pequenas, aquelas colocações de seringueiros que eu não via. Eles nunca tinham se visto de cima. Eu não via de baixo. Eles de baixo conheciam tudo. Quando eles olharam, eu disse que era Chapuri, eu mostrei, eles começaram a se localizar. E aí começaram a me dizer as posições que eles queriam que fossem demarcadas a terra. Um trabalho que para fazer demoraria no mínimo 2 anos, que era mais de 1 milhão de hectares, com mata fechada. Como é que eu faço o limite disso? Para fazer da tal, com o rio e tal, como é que eu faço isso? Eu pude fazer com uma casca, com essas imagens até durante 3 dias. Eles sabiam qual era o rio, sabiam tudo, eles conheciam com detalhe. E quando eles faziam, o que eu estava percebendo ali com eles? O que eu estava fazendo com eles? Tem uma hora que eu percebi que a única pessoa que não conhecia nada ali era eu. De verdade. E tem uma hora que eu fiz assim mesmo, esse movimento na mesa. O que eu estou fazendo aqui? Estava fazendo papel de branco, né? De anotar. Era isso, papel. Na hora que você reconhece a tua limitação e que conhecimento, ninguém vive sem conhecimento. É isso. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. O cara pode, se o cara não sabe pescar, se não sabe caçar, se não sabe colher, é isso. Como é que ele vive? Tem que saber caçar, saber pescar, saber se proteger das intempéries, fazendo caça, não é isso? Saber curar-se, é saber o tempo inteiro. Não confunda saber com saber científico. O saber está inscrito na vida. Esses povos conheciam. Deus estava fazendo aquilo. O que eu percebi logo depois? Tem uma hora que eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? A pergunta foi feita e veio uma resposta surpreendente. Essa coisa que me ajudar depois que eu mexo seriamente com as palavras. Que eu pensei, o que eu estava fazendo ali? Eu estava grafando a terra. A partir daquele momento, a geografia para mim virou verbo. Deixou de ser um objeto. É o ato de grafar a terra por aqueles que nela vivem. Geo-grafar. A geografia é terra. É como os sujeitos, os grupos sociais, mas depois já vai ser transferido os quilombolas, para os indígenas, para as populações em geral.